Olá, eu sou o Velber Viana e vamos começar mais uma edição do Melhores Apostas Super Lutas. Ao meu lado está ele, Fernando Keller, que além de repórter do Super Lutas, é um entusiasta do mundo das apostas online. E hoje nós vamos falar do UFC 316 com duas disputas de cinturão. E o Melhores Apostas Super Lutas fala em nome da Stake, que apoia o nosso time em mais esse projeto. Link da Stake está aqui no comentário fixado, vá lá, se divirta, mas lembre-se sempre, é apenas diversão e entretenimento. Aposte com responsabilidade. E a galera já sabe, antes de nós falarmos de UFC 316, vamos ver como nos saímos na última edição do Melhores Apostas Super Lutas. Foi para o UFC Las Vegas 107. Uma noite para ser esquecida, viu? Apenas uma aposta, apenas um acerto nas apostas simples. Lembrando que a luta principal foi cancelada de última hora e a aposta referente teve o dinheiro devolvido, tá, pessoal? Agora sim, vamos falar dos destaques do UFC 316. Merab Dvalishvili e Sean O'Malley. Na luta principal do evento, o georgiano defende o cinturão dos galos pela segunda vez em revanche contra ex-campeão. Juliana Penha e Kayla Harrison em outra disputa de cinturão peso galo, desta vez entre as mulheres. Juliana busca a primeira defesa de título contra bicampeã olímpica. Vicente Luque e Kevin Holland, embalado por grande vitória, o assassino silencioso brasileiro faz duelo de veteranos com norte-americano nos meio-médios. Bruno Bulldoguinho e Joshua Van, peso mosca brasileiro, defende a 12ª posição no ranking da categoria contra a promessa de Mianmar. Azamar Murzakanov e Brandson Ribeiro, substituindo Johnny Walker, o gorila paraense busca um lugar no top 15 dos meio-pesados em duelo com o russo invicto. Aproximadamente 9 meses após o primeiro encontro, Merab Dvalishvili e Sean O'Malley se reencontram agora, dividem o octógono mais uma vez, mas com os papéis invertidos. Agora, campeão, depois de destronar o rival de uma forma dominante, o georgiano vai tentar a segunda defesa de cinturão na revanche com o norte-americano, que tenta retomar o trono perdido. Fernando Keller, o que esperar dessa revanche? Quem vai terminar a noite com o cinturão dos pesos galos? Bom, Velber, a análise aqui, cara, não tem muito para onde fugir, porque não faz muito tempo dessa luta, né? 9 meses. É difícil imaginar que muita coisa mudou de lá para cá para qualquer um dos lados. O Merab a gente já viu em ação contra o Marlon Magomedov, a gente sabe que é a mesma coisa, né? Uma máquina de pressão de gás infinito, alucinante, o ritmo imposto pelo atual campeão. O Sean O'Malley a gente não viu, é a primeira luta dele desde a derrota para o Merab. É uma revanche imediata para o Sean O'Malley, né? Apesar de não ser para o Merab. E, cara, teve lá as mudanças que ele fez no camp, na vida dele. Ele abriu mão de muitas coisas, sabemos algumas delas que ele deixou de consumir nesse tempo. Não sei qual vai ser o efeito real disso. Mas, cara, na primeira luta eu apostei no Sean O'Malley. Quem voltar aqui no Melhores Apostas do UFC 306 vai ver lá a análise que eu fiz, apostando no Sean O'Malley, que era favorito, inclusive, na stake naquela ocasião, e muito por ser uma luta de 5 rounds e pelo Sean O'Malley ter a capacidade de acabar com a luta com um golpe, ou pelo menos de mudar o rumo da luta com um golpe. Eu acho que ele ainda tem essa capacidade, mas eu estou bem mais descrente disso depois do que a gente viu na primeira luta. Né? Porque é difícil confiar no poder de nocaute de um cara, no poder de decisão e no poder de definição, né? E a gente, acho que todo mundo está de acordo aqui que a chance do Sean O'Malley vencer essa luta é nocauteando o Merab. É difícil imaginar uma vitória numa decisão, por exemplo, contra um cara como o Merab. Quando o Sean O'Malley termina a primeira luta com 49 golpes significativos conectados ao longo de 5 rounds. Né? Então, assim, é um volume muito baixo e o Sean O'Malley não é um cara conhecido pelo volume alto de golpes. Ele é um sniper, né? Ele é um cara preciso, que muitas vezes com um golpe ele muda o rumo da luta, mas o Merab não dá esse espaço para ele. E outra coisa sobre essa luta, para ver como os números muitas vezes não dizem muita coisa. O Sean O'Malley defendeu 60% das quedas do Merab Dvalishvili na primeira luta. Mas isso não adianta nada quando os 40% que ele não defendeu representam 6 quedas. Ele foi botado para baixo 6 vezes ao longo de 5 rounds. Porque o Merab, não importa quantas quedas você defender dele, ele vai continuar tentando até te botar para baixo. Ele é uma máquina de pressão que vai lutar 5, 10, 15, 20, 30 rounds no mesmo ritmo, ou pelo menos essa é a impressão que deixa. Então, embora o Sean O'Malley até tenha tido sucesso ali tardio no 5º round, onde ele machucou
o Merab, a gente viu o Merab conseguir reverter isso, né? Botar o Sean O'Malley para baixo de novo. Então não sei, cara. Acho que aqui a gente tem que ir com a lógica. Acho que pouca coisa mudou da primeira luta para cá. Eu acho que o resultado tende a ser o mesmo. Então o palpite aqui é vitória de Merab Dvalishvili para defender o título. Provavelmente numa luta mais longa, parecida com a primeira, botando pressão o tempo inteiro. E vencendo numa decisão como ele está acostumado a fazer. Merab Dvalishvili soma 12 vitórias consecutivas e não perde desde abril de 2018. 18 das 23 lutas profissionais chegaram à decisão dos juízes. Apenas uma das últimas 12 lutas não terminou na decisão. Sean O'Malley venceu 6 das últimas 8 lutas, mas vem de derrota para Merab em setembro de 2024. Conquistou 13 das 18 vitórias da carreira na via rápida, com 12 nocautes. 3 das últimas 4 lutas chegaram à decisão dos juízes. A luta co-principal do UFC 316 também tem o cinturão peso galo em disputa, o cinturão feminino da categoria. A Juliana Penha vive o segundo reinado nessa divisão e vai tentar a primeira defesa contra a badalada Kayla Harrison, bicampeã olímpica. Apesar de ser a campeã, a Juliana Penha é muito zebra nesse duelo, mas foi exatamente como zebra que ela surpreendeu o mundo e venceu a Amanda Nunes. O Fernando Keller, será que a megera venezuelana repete a dose ou nós teremos uma nova campeã a partir de sábado? Bom, Velber, quem acompanha aqui o Melhores Apostas, as lives de Superlutas, já conhece minha opinião sobre Juliana Penha, campeã do UFC, mas eu vou fazer aqui com que minha visão sobre a figura não polua minha análise. Ainda assim, cara, eu acho que não dá luta aqui, cara, com todo respeito, assim, porque a Juliana Penha é uma lutadora com seus méritos, tem suas virtudes, é muito valente, muito guerreira, tem uma trocação esquisita ali, mas que de certa forma funciona, tem um wrestling ofensivo bem decente, assim, tem capacidade de finalizar, mas é tudo assim, sabe? Tudo mais ou menos. Enquanto a Kayla Harrison é muito especialista em uma coisa. A gente está falando de uma bicampeã olímpica de judô, a gente está falando de uma mulher que foi dominante na PFL, claro, lutando num peso diferente, lutando na categoria de cima, mas que desde que chegou ao UFC mostrou um nível muito alto, né? Atropelando ali a Holly Holm, fez uma luta um pouquinho mais parelha, um pouquinho mais dura contra a Kathleen Vieira, mas que acaba envelhecendo bem, tendo em vista o que a Kathleen acabou de fazer com a Macy Chiasson, pensar no que a Kayla conseguiu fazer com a Kathleen, fazendo esse paralelo, quanto, cara, a Juliana Penha, pra mim, assim, ela de jeito nenhum venceu a Raquel Pennington para conquistar esse cinturão. Foi uma decisão bem controversa ali, onde eu marquei vitória clara da Raquel Pennington, mas tudo bem. Foi uma luta de fato equilibrada, parelha, então não é um total absurdo a luta aí pro lado dela. Mas, gente, a gente está falando de uma bicampeã olímpica de judô, que adaptou muito bem isso para MMA, contra uma atleta com 23% de defesa de esquerda. 23% de defesa de esquerda. Está muito claro aqui o que deve acontecer, né? É a Kayla Harrison botar para baixo, amassar a Juliana Penha, talvez conseguir um nocaute técnico, uma finalização ou não, porque a Juliana Penha é horrível. Uma coisa que ela sabe fazer muito bem é apanhar e aguentar, né? A gente viu isso contra a Amanda Nunes, onde ela fez 5 rounds apanhando, e chegou até o final e assim, ela pode arrastar a luta por uma decisão. É possível. Não sei se é provável. Mas, cara, é difícil, porque pra mim são atletas de níveis muito diferentes. Ou a Kayla Harrison tem muito problema com corte de peso, lembrando que a gente grava isso aqui antes da pesagem, e aí equilibra um pouquinho mais as coisas, ou em condições normais, assim, de temperatura e pressão, eu acho que não tem luta. Acho que o favoritismo da Kayla Harrison é muito bem devido e faz total sentido apostar aqui na vitória da Kayla. Juliana Penha venceu 4 das últimas 6 lutas e vem de vitória sobre Raquel Pennington em outubro de 2024. Conquistou 8 das 12 vitórias da carreira na via rápida, com 5 finalizações e 3 nocautes. 5 das últimas 6 lutas duraram mais de 2 rounds e meio e 3 chegaram à decisão. Kayla Harrison venceu 18 das 19 lutas da carreira e soma 3 vitórias consecutivas. Conquistou 13 das 18 vitórias na via rápida, com 7 finalizações e 6 nocautes. 3 das últimas 4 lutas chegaram à decisão dos juízes. Vamos agora para o nosso Momento Stake, quando o Fernando Keller te indica aposta simples e múltipla para você faturar nesse UFC 316. Então, vai que é sua, Fernando Keller. Vem que é minha, Velber. A fase não é muito boa, as últimas edições não foram muito amigas com a gente, né? Nada deu muito certo, mas a gente vai em busca de recuperação aqui no UFC 316, cara, e acho que é o evento perfeito para isso, porque tem muitas oportunidades de aposta nesse card. A gente tem que estar com umas odds muito boas para esse evento. E a gente teve que até fazer uma seleção aqui, deixar algumas boas opções de fora para privilegiar outras. A gente começa
Na luta principal, vitória de Merab Dvalishvili, mais de 3 rounds e meio, pagando 1,52. Quando a fase não é boa, a gente tem que jogar seguro, né, para reencontrar a confiança. E aqui acho que essa é uma aposta muito segura. Merab em mais de 3 rounds e meio. A gente poderia usar um pouquinho mais, que nem seria tanta ousadia assim botar Merab na decisão, mas vamos garantir uma odd que já tem valor aqui, 1,52 para durar mais de 3 rounds e meio, ou seja, passar ali da metade do quarto round. Acho que confiante na vitória do Merab tende a ser desse jeito. Então, 1,52, vitória de Merab em mais de 3 rounds e meio. Seguindo para a luta co-principal, a primeira disputa de cinturão da noite, né, Juliana Penha e Kayla Harrison. Cara, não achei muito valor nas odds de vitória da Kayla Harrison, por ela ser muito favorita, apesar de confiar bastante na vitória dela. Preferi uma odd aqui para a luta durar mais de 2 rounds e meio, pagando 1,61. Embora eu acredite que tenha um abismo de diferença técnica entre as duas lutadoras, a Juliana Penha tem muito coração, né? Isso não dá para tirar dela. Ela, como a gente falou na análise, apanhou 5 rounds para Amanda Nunes na revanche, mas levou a luta para decisão. Então eu vejo a Kayla Harrison com começo de luta muito forte, só que se a Juliana Penha resistir a esse segundo round ali da Kayla Harrison, a gente deve ter uma luta um pouquinho mais longa. Acredito na vitória da Kayla Harrison, mas também acredito que essa luta pode se desenrolar para mais de 2 rounds e meio, pagando 1,61. Seguindo ainda no card principal, a gente vai com a vitória do estreante Patrick Pat Mix contra nosso queridíssimo Mário Bautista. E aqui não tem viés, não tem clubismo, apesar de ter uma vontade ali, né? Eu acho que o Pat Mix é mais lutador, é um cara grande para a categoria, um cara que foi dominante no Bellator. A gente sabe que tem um choque muitas vezes quando um atleta sai do Bellator pro UFC, o nível é outro, mas acho que o Mário Bautista não representa essa mudança de nível em relação aos adversários que o Pat Mix vinha enfrentando no Bellator PFL. Acho que é um cara que chega para brigar pelas cabeças ali do peso galo, se não ser campeão, pelo menos atuar ali num nível de top 5. E eu vejo ele vencendo essa estreia contra o Mário Bautista, pagando 1,50 como valor. E ainda no card principal, Vicente Luque e Kevin Holland, cara. Eu acredito numa luta de mais de 1 round e meio aqui, dando 1,50. Se fosse outros tempos, outra época do Vicente Luque, o menos de 1 round e meio faria sentido. Mas é um Vicente Luque bem mais comedido, apesar de ter conseguido uma finalização rápida contra o Themba Gorimbo. Tem uma diferença de nível de adversário entre o Gorimbo e o Kevin Holland, principalmente depois do que a gente viu o Kevin Holland fazer contra um cara da luta agarrada, que era o Gunnar Nelson. Eu acho que o caminho para o Vicente aqui é buscar a luta agarrada, porque eu não vejo ele tendo sucesso importando a distância contra o Kevin Holland. Acho que na distância o Kevin Holland tende a levar a melhor. Então, o Vicente Luque buscando a luta agarrada, o Kevin Holland preparado para isso, como fez contra o Gunnar Nelson. Acho que essa luta dura mais de 1 round e meio, pagando 1,50. E para fechar as apostas simples, tem a quinta aposta aqui, lá no card preliminar, que eu pesquei um valor muito bom aqui, que é a vitória do Sergei Spivak contra o Valdo Cortes Acosta, pagando 1,72. Cara, o Valdo Cortes Acosta tem uma sequência de vitórias aí no UFC, mas se a gente pega como ele conquista essas vitórias, é na base de muito QI de luta, sim, porque ele é um bom striker, que quando enfrenta strikers melhores que ele vira wrestler, né, bota pra baixo. Contra o Spivak, acho que ele não consegue fazer isso. O Spivak, a gente tá falando de um cara muito subestimado, um cara que botou o Jailton Malhadinho para baixo, né? É verdade que depois ele acabou perdendo aquela luta, foi nocauteado, mas ele conseguiu botar o Jailton Malhadinho no chão, conseguiu dominar o Malhadinho ali por cerca de 2 minutos de controle posicional, e eu vejo ele sobressaindo aqui contra o Valdo Cortes Acosta. Acho que o judô, o wrestling do Spivak vão ser mais efetivos. Vale lembrar a performance do Cortes Acosta contra o Marcos Pezão, né? Que talvez tenha sido o melhor grappler que ele enfrentou até então. Ele foi botado para baixo ali no primeiro round. Depois o Pezão acabou cansando, mas venceu aquela luta. Então acho que tem é striker contra grappler, e acho que no nível do Spivak ele vence essa luta, pagando 1,72. Eu acho que tem bastante valor aqui na vitória do Moldavo. Cara, e passando agora para a nossa aposta múltipla do UFC 316, foi um pouquinho mais difícil de compor. Esse card está melhor para apostar simples do que para montar uma múltipla, mas eu consegui aqui uma odd de 3,13, começando com a vitória do Quillan Salkild contra o Yanal Eshmous e com a vitória do Sang Yu, o Ju Sang Yu, né, contra o Jeka Sarag. E aqui tem muito mais a ver com o nível dos adversários, com o que eu espero dos adversários, do que propriamente com o que eu acredito do Quillan Salkild e o Ju Sang-Yu como atletas. Assim, eu acho que eles ainda têm muito a se provar, mas acho que contra esse nível de competição que representam tanto o Ashmos quanto o Sarag, eles estão prontos aqui para confirmar esse favoritismo. Então,
o Elan Salpild pagando 1,21, o Jung Sang-yu pagando 1,19, acho que tem valor para começar a nossa múltipla. E aí, infelizmente, vai ter derrota de 2 brasileiros aqui, começando pelo Joshua Van, derrotando o Bruno Bulldoguinho, pagando 1,15, é favoritaço. O Joshua Van, atleta de Myanmar, né, mas que mora nos Estados Unidos. Cara, a fase o nível técnico mostrado pelo Joshua Van, o ritmo, o insano, assim, acho que é um cara para estar em breve ali nas cabeças da categoria. E eu vejo ele vencendo o Bruno Bulldoguinho aqui, pagando 1,15. Assim como eu vejo o Kevin Holland vencendo o Vicente Luque. Já dei uma análise um pouquinho breve ali na hora da aposta simples, mas acho que o momento do Kevin Holland é superior. Então, 1,37 para ele derrotar o Vicente Luque. Acho que tem valor até para dar uma engordada aqui na nossa odd, que também tem Chaos Williams e Andreas Gustafsson para não chegar até o fim. Eu vejo Chaos Williams podendo vencer essa luta, mas não estou tão convicto a ponto de apostar na vitória dele. Mas acho que ganhando ou perdendo é uma luta que não vai até o fim. Acho que um dos dois vai cair, pagando 1,38 e multiplicando aí essas 5 odds, a gente tem uma odd de 3,13 na nossa múltipla. Muita torcida para que bata, porque a fase está ruim, mas o foco é no longo prazo e acho que a retomada começa agora, né? A remontada começa no UFC 316. É isso, pessoal. Antes de encerrarmos o nosso vídeo, convido você a participar com a gente. Vem aqui nos comentários se você concorda com os nossos palpites. Se não concorda, dê o seu palpite também. Aqui é para todo mundo, tá? Link da Stake tá no comentário fixado. Vai lá, se cadastre, se divirta. Mas lembre-se sempre, isso é só entretenimento. Aposte com responsabilidade. Valeu!